Pessoal, nós vamos começar nossa aula falando sobre índices físicos, né? Aula 2 da disciplina de mecânica dos solos. Para iniciar, eu quero fazer uma breve introdução com vocês sobre por que se estuda índices físicos na mecânica dos solos. E para isso a gente precisa falar sobre o esquema, né, de sondagem de solos que são realizados em obras de engenharia civil. Grandes empreendimentos como prédios, blocos de residenciais, rodovias, barragens ou túneis, são necessários que se faça o estudo de sondagem do solo, que é o quê? Descobrir qual que é o perfil do solo aonde se construirá a obra. E aí esse procedimento é feito, né, a partir de existem vários métodos utilizados, mas o principal é chamado de SPT, que é o índice, né, o ensaio de sondagem à percussão. Ele vai gerar um laudo para o engenheiro, onde ele traz, né, o perfil do solo estudado em determinada posição do terreno. Nesse caso aqui a gente pode ver que a gente tem aqui a profundidade, né, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros até os 10 metros e qual é, né, o tipo de solo de acordo com a profundidade. Então, quer dizer, até mais ou menos 3 metros e pouco, 3,46, como está aqui, você tem a presença de argila arenosa, friável, né, muito mole, cor marrom claro. Então, você tem uma quantidade de argila com a presença de areia. Depois dos 3,46 você tem areia friável, né, pouco compacta e mediamente compacta, cor cinza. Depois areia grossa, friável, fofa e mediamente compacta e assim por diante. Esse ensaio ele é muito importante para a engenharia civil, onde você vai trabalhar com um tipo de edificação, com um tipo de fundação, com um tipo de solo que você vai precisar de substituir de acordo com o resultado apresentado na sua sondagem. Então, um ensaio de SPT ele é formado, né, ele é construído por esse tripé, onde você tem esse martelo aqui que sobe e desce dando uma pancada nesse tubo. Esse tubo vai empurrar o amostrador, ele vai dar uma pancada, né, no interior do solo e aí você vai fazer a contagem de solo. Eu vou deixar um link de um vídeo na internet de um colega que eu vi que fez um link muito interessante mostrando como que se faz o ensaio de SPT e vocês podem dar uma olhada, analisar com um pouco mais de calma, né, sobre o ensaio. Por que eu estou falando do SPT, né? Qual que é a finalidade do SPT? Quando a gente trabalha com SPT, você obtém, né, a determinação do tipo de solo em razão da sua granulometria, né? A granulometria é o tamanho da areia. O solo mais fino que vai passar por uma peneira, pelo processo de peneiramento, é a argila. Depois vem um silt, eu não coloquei aqui, mas é o intermediário entre a areia e a argila. Depois vem a areia ela é dividida em fina, média e grossa, e a brita ou pedregulho, né? No caso aqui, como a gente está trabalhando com o mecânico do solo, a gente usa o termo pedregulho. Você vai descobrir também a posição do nível da água, né, e os índices de resistência à penetração a cada metro. Esses índices, né, é a quantidade de golpes que são aplicados nas camadas e das quais ela pode suportar. Um solo que ele é de areia e silt, né, e se ele apresentar se ele conseguir resistir apenas a 4 golpes, ele é considerado fofo.
Se ele resistir de 5 a 8, pouco compacto. Se ele 9 a 18, mediamente compacto. Assim por diante, até chegar aquele que é um muito compacto, né? Que é o solo que resiste acima de 40 graus. Quanto maior a capacidade de resistir aos golpes do martelo SPT, mais compacto ele é e melhor vai ser para a construção. Um solo mais compacto ele aguenta mais cargas, ele não precisa, se você for trabalhar com uma barragem, por exemplo, você não vai precisar de fazer a retirada desse solo, você pode mantê-lo. Para quem trabalha, por exemplo, com barragens, alguns autores, né, da literatura recomenda que solos abaixo de 12 em golpes, né, 12 ends aqui, são recomendáveis fazer retirada. É recomendado que faça a retirada desse solo ou faça algum tipo de estrutura como uma berma, né, que é aquela saia que é colocada no lado da barragem. Assim, existem outras estruturas que trabalham, né, com esses NSPT. Quando não foi recomendada a substituição desse solo, que seja feita alguma estrutura de compensação para suporte de cargas. Quando a gente vem para argilas e síntese argilosos, percebo que não existe mais essa questão de compacto, né, pouco compacto, fofo, alguma coisa. Aqui a gente está trabalhando com a liquidez do solo, né, a plasticidade ou a plasticidade dele. Abaixo de 2 golpes ele é muito mole, de 3 a 5 mole, 11 a 19 rígida e muito duro. Então aqui é diferente uma para a outra. Quando você vem aqui e pega esse solo no ensaio, você precisa levar para dentro de laboratório e fazer estudos nele. Primeiro traçar, né, a sua granulometria, a sua textura, ver qual o tamanho dos grãos, para identificar qual que é o tipo de solo, se ele é argiloso, arenoso, siltoso ou um pedregulho, e depois ver quais são as suas características, né, qual que é a umidade, qual que é o peso específico, qual que é a porosidade e etc. Com o SPT você pode traçar seu perfil estratigráfico, né, que é a posição de cada solo em relação ao seu terreno. Isso que é interessante também para quem quer trabalhar com barragens, com estruturas que você demanda de uma grande, né, mudança de terraplanagem, de mudanças de perfil, enfim, túneis, canais, que exigem grandes mudanças de terreno, né? Transporte de terreno. Nós temos os índices físicos, que é o objeto da nossa aula. Quando você pega esse solo que eu falei para vocês e traz para dentro do laboratório, você vai estudar esses índices físicos. Imaginar que você pega esse solo e leva para dentro do laboratório, você tem 3 condições, né, que você observa nele. Primeiro, que ele é dividido em 3 partes: os sólidos, na água, né, mesmo que não seja visível ver essa água, mas existe uma quantidade de água ali que é chamada de umidade, né, e tem também uma presença de ar, né, que esse solo ele não está em estado puro na natureza. Se ele estiver em estado puro, basicamente ele é uma rocha. E o solo ele foi sedimentado de uma rocha. Então, a partir do momento que ele sedimenta, ele ele pode se encontrar na natureza, né, uma forma porosa, onde no seu interior vai estar, né, a água e o ar. Então aqui, ó, você tem um volume de grãos, volume de água, volume de ar. O volume de ar mais o volume de água forma o volume de vazios. Por que vazios? Porque se você retirar a água, vai sobrar o quê? Só ar. Então a gente chama de volume vazios. Se você pegar o volume de água, o volume de ar e o volume de grãos, você tem um volume total. Do outro lado aqui, nós temos o peso dos grãos, que é dado em toneladas forças, quilonewton, ou KGF,
e o peso da água. O peso do ar não entra porque tecnicamente a gente não considera o peso do ar. Esses dois, né, peso da água e o peso dos grãos, formam o peso total. Algumas literaturas trabalham com massa específica, massa aparente, né? A diferença de massa para peso é porque massa é em quilos e peso é em quilograma força, e peso é igual, né, massa vezes a aceleração da gravidade. Então pode ser que vocês encontrem isso daí na literatura. Seguindo aqui, o primeiro índice que a gente vai trabalhar, o primeiro índice físico que a gente vai trabalhar, vocês vão ver, é o índice de vazios. O índice de vazios, né, é representado pela divisão entre o volume de vazios e o volume de grãos. Ele é dado em porcentagem, por isso que está sendo multiplicado por 100 aqui, ó. Então você divide o volume de vazio pelo volume de grãos. Aqui a gente tem, por exemplo, você vai ver nesse estudo aqui, imaginar que nós temos aqui o cascalho, que é a parte inferior desse gavião. Você percebe que ele deve ter um índice de vazios bem interessante, porque existe uma grande quantidade de vazios aqui, ó, dentro da sua estrutura. Nós temos a porosidade, que é a relação entre o volume de vazios, não é, e o volume total. Olha, aqui, índice de vazios é o volume de vazios pelo volume de grãos. A porosidade é o volume de vazios pelo volume total. Existe uma diferença entre os dois. Mas você pode também trabalhar. A porosidade também pode ser o índice de vazios, né, dividido por 1 mais o índice de vazio. Você vai encontrar. Isso aqui é interessante porque quando você for trabalhar com alguns exercícios que são passados, né, às vezes você não tem esses dois valores aqui, mas você tem o índice de vazio, então você pode encontrar a porosidade em função deles. Aqui tem, estou trazendo aqui, por exemplo, olha, a classificação da porosidade do índice de vazios no solo segundo o IAEG. Por exemplo, porosidade, quando a porosidade ela é acima de 50 e o índice de vazios é abaixo de 1, né? Acima de 1, desculpa, ela é muito alta. Então ela passa de 100% aqui, ó. Aqui ela está passando de 100%. Aqui também, ó, de 50 a 45 alta, 45 a 35, de 0,80 a 0,55, 35 a 30, 0,55 a 45. Então vai variar da quantidade de vazios que existem, né, dentro da estrutura. Nós temos aqui, por exemplo, pessoal, olha, a areia uniforme fofa, ela tem um índice de vazio muito alto, de 80%, 0,8, né? Nós temos a areia uniforme compacta, já reduz, né? Quando ela é compacta, significa que ela passou por um processo de compactação, que é o que acontece, né, nas obras de pavimentação, de terraplanagem. Aí tem a areia siltosa com granulação angular compacta. Argila rija, a argila rija, que é aquela argila onde você encontra com a maior dureza, né? Ela tem 60% de índice de vazio. A argila mole, ela já passa de 0,9 a 1,4. A argila mole ela ainda pode ter um processo, né, complicado, porque se você retirar a água dela, ela pode se transformar num solo frágil, um solo poroso, e aumenta o seu índice de vazios, retirando essa quantidade de água, e não é um solo adequado para a construção, né, de estruturas sobre ela. Então precisa, quando você encontrar uma obra, for trabalhar em uma obra que encontrar argila mole ou areia fofa, você precisa fazer algum trabalho de reforço da estrutura. Argila orgânica mole, argila orgânica é aquela argila que é encontrada na superfície do solo, que vem com muita matéria orgânica. Então você precisa fazer a retirada desse material. Não é importante que você faça a retirada dali, que vem com um resto de galho ou alguma coisa desse sentido. Nós temos também o teor de umidade, que é muito importante na engenharia, que é a quantidade, né,
que a gente já passa por outro lado, né, que é a relação entre o peso da água em função do peso dos grãos. O teor de umidade, ele é muito trabalhado, mas muito trabalhado em terraplanagem. Quando você encontra um solo na natureza e você vai fazer a compactação desse solo para por exemplo, fazer uma rodovia, você precisa adicionar água ao solo para que ele tenha uma melhor compactação. E aí você vai aumentar o teor de umidade desse solo. Mas aí chega um determinado momento que, se você aumentar muito a umidade também, você vai preencher demais o solo com água, e aí você pode prejudicar esse solo. Então ele vai se tornar um solo muito, se for uma argila, né, vai se transformar em uma argila mole, se tiver uma quantidade específica de argila. Então tem que tomar cuidado com isso quando for trabalhar, né, na parte de compactação de estradas ou de uma barragem ou de uma obra que exige uma grande quantidade de solo. Classificação. Nós temos aqui o teor de umidade, né? Ele é encontrado, você vai pegar uma amostra, vai pesar no seu estado natural, e aí depois leva em laboratório, retira, né, coloca na estufa a 105 a 100 graus, e depois que estiver completamente seca, você vai tirar a diferença dos pesos. Ela pode ser encontrada, né, a sua forma, né, pode ser como H, representado aqui nessa forma, ou em W, né, que significa o water, da água. Temos também o grau de saturação, que é a relação entre o volume de água e o volume de vazios, tendo em vista que os vazios do solo podem estar apenas parcialmente ocupados. É expresso, né, em porcentagem, né, e com a variação do solo, com a variação de 0 a 100, aqui tá parecendo um O, mas é 0. 0 é um solo seco, e 100 é um solo completamente saturado. Tem muito a ver com a relação do teor de umidade. E aí a gente entra para o estudo do peso específico, né? Na natureza, o solo ele pode ser encontrado como o peso específico natural, que é aquele solo onde você vai pegar ele, vai escavar ele numa jazida, né? A jazida não é uma jazida de ouro. Quando você vai lá para o campo, você vai encontrar, olha, vou retirar aterro de uma jazida. Você vai chamar jazida, mas será que lá tem ouro? Não, a jazida é uma área de empréstimo, e ela pode ser qualquer local onde o engenheiro ele vai retirar, né, um solo para levar de um ponto para outro. E lá aqui a gente tem o peso específico natural de vários tipos de rochas aqui, solos, né? Dolomita 2,85, 2,70, hematita, enfim. O peso específico ele é o peso total, que é esse peso total pelo volume total. Peso total, como vocês podem ver, ele está considerando a água e os sólidos. E o volume total, ele considera o volume dos grãos, mais o volume da água, mais o volume do ar. Então, aquele solo que você vai lá e retira ele e já faz uma medição por ele, já é o chamado de peso específico natural. Existem alguns métodos, né, para encontrar esse índice. Em laboratório a gente usa o frasco de Chapman, né? E lá na obra a gente usa um método do frasco de areia. Eu vou deixar um link para vocês darem uma analisada e ver como que é o processo do frasco de areia. O peso específico, né, aparente mundo natural, é a relação entre o peso das partículas do solo e o volume das partículas, né? Inclui-se aí o peso da água existente nos vazios e os vazios do solo. Muitos livros tratam esse índice apenas como o peso aparente do solo. O peso específico natural não varia muito entre diferentes solos, situa-se entre 19 e 20. Por isso, quando não conhecido, é estimado em 20 kN por metro cúbico. Então aqui, como vocês podem ver, se você não achou, coloca em 20. Argilas orgânicas mole podem apresentar peso específico de 14 kN por metro cúbico. Argila mole, orgânica mole, é aquele solo preto, né, que é encontrado lá
debaixo do pé de manga, onde você arranca minhoca. Isso não é o ideal para ser utilizado em construções. Peso específico aparente seco. Quando você vai para o laboratório, você já vai começar a trabalhar com outros tipos de peso específico. Um deles é o peso específico seco. Quando você retira a quantidade de ar e água do peso específico, você encontra esse peso específico seco, que é o peso apenas dos grãos da amostra de solo. A amostra de umidade do solo é retirada, logo ela fica com valor de 0. Aqui, então, peso específico seco é o peso específico apenas dos grãos que entram na contagem. Então, peso específico é o valor, peso do grão vezes o valor dividido pelo volume total. Peso específico da água é o peso da água pelo volume da água. Então, o valor, geralmente a gente adota 10.000 kN por metro cúbico, ou 1 tonelada força por metro cúbico, ou 1.000 kg força por metro cúbico. Ele pode ser representado por A, né, ou por W. Peso específico da água. Aliás, esse daqui é o peso saturado da água. Tem até que fazer uma correção aqui. Aqui é o peso saturado da água. Então você tem o peso saturado da água, que é o peso seco mais o peso da água, o peso do solo seco mais o peso da água dividido pelo peso do solo, o volume do solo seco mais o volume da água. Aqui nós temos alguns índices físicos, né? Nós temos o peso específico do solo seco, da areia média, né? A grossa, da areia fina, uniforme do silt e da argila. Perceba que aqui tem algumas variações, né? O solo, a argila, ela que apresenta o menor peso específico seco, né? Podendo variar de acordo com a sua granulometria, como ela é encontrada na natureza. No estado natural também, ela possui maior variação também, e também tem o peso específico saturado de cada um deles. Isso aqui podem ser adotados em estudos, aí quando você não encontra, né, esses valores, né, nas literaturas. Aqui, ó. Segundo Lamb e Whitman, né, o peso específico seco geralmente é encontrado no intervalo de 22 a 29 kN metro cúbico em função dos minerais contidos nos solos, né. É bastante comum se encontrar valores de peso específico entre 25 e 28. Bom, aqui a gente está trabalhando essas duas tabelas para você ver que ela pode variar de acordo com o tipo de solo. E o Whitman, né, e Lamb trazem valores completamente diferentes aqui. O que mostra que é interessante fazer esse estudo, né, dentro dos laboratórios. Agora a gente vem para cá, pessoal, a gente vai estudar um estado de compacidade das areias, né? Para que serve o estado de compacidade da areia? O estado de compacidade, ele é um índice que permite dizer se a areia ela vai ser resistente ou não. Basicamente, ele é um estudo paralelo ao índice de resistência à penetração do SPT, aqui no ensaio que eu falei no início do vídeo. Você vai pegar, não é, e vai levar esse solo que você vai retirar para estudo, leva para dentro você vai levar lá para dentro do laboratório e você vai fazer um estudo nele, vai obter. Para saber o estado, é necessário comparar, né, o índice aqui de vazios com relação ao índice de vazios máximo e mínimo da estrutura do solo. O índice de vazio máximo é obtido colocando-se cuidadosamente o material em um frasco com uma queda controlada. E aí você determina ele. E o mínimo é feito quando você vibra essa areia dentro de um molde. Então, existe um ensaio específico para você definir essa compacidade, né, dentro de laboratório.
Você chegou lá, olha, a fórmula é o que? É o índice de vazio máximo menos o índice de vazio natural, que é o que você encontra. E depois o índice de vazio dividido pelo índice de vazio máximo menos o índice de vazio mínimo. Se esse índice, né, de compacidade aqui, que é chamado de compacidade relativa, der abaixo de 33, é areia fofa. Entre 0,33 e 0,66 apresenta compacidade média. E se for acima de 66, é areia compacta. Comparando aqui, ó, com o índice de resistência à penetração, a gente tem aqui, ó, valor de 0 a 4, muito fofa, 5 a 8, fofa, enfim. Esse é um índice que mostra, né, um estudo paralelo ao índice de SPT. Agora fica uma pergunta aí, olha, e é feito somente na areia? Sim, somente na areia. Ele não é feito na argila. Por quê? Porque a argila ela não pode ser compacta, ela é apenas rígida. Isso vai ser explicado mais na frente. Na argila inicial, você tem um índice chamado índice de consistência, que aí você vai trabalhar com, mais na frente a gente vai obter, né, os índices de consistência, que é obtido a partir do estudo, né, dos limites, né, de liquidez e limite de liquidez da estrutura, o limite de liquidez e limite de plasticidade. Existem ensaios específicos para os dois, né, para você encontrar, e esses limites eles indicam qual é a plasticidade, né, o quão plástico essa argila se encontra, né, na natureza, o quanto você pode malear ela, quanto de lama, digamos assim, ela se encontra na natureza, mais próxima à lama. Aqui a gente tem, olha, valores de C, né, menores do que 0,5, é igual a mole, entre 0,5 e 75, né, aí rígida acima de 1. O mesmo a gente pode encontrar aqui nos ensaios de SPT. Abaixo de 2, muito mole, 3 a 5. Então ele traça um paralelo com o ensaio de SPT. Para finalizar, pessoal, eu trouxe aqui algumas fórmulas, né? É importante nos exercícios que vocês forem fazer, fazerem correlações entre as fórmulas. Quando a gente vê que a gente tem, por exemplo, o índice de vazio, ele é igual ao volume de vazios dividido pelo volume de grãos. E o volume de grãos ele pode ser representado também pela porosidade vezes o volume total. O volume de grãos ele é igual ao volume total menos o volume de vazios, e você pode vir aqui substituir um pelo outro. Ó. Você vem aqui substituir, ó, quando eu pego aqui volume de vazios, esse volume de vazios aqui, ó, que está aqui, substituo, eu consigo chegar nessa última fórmula aqui. O mesmo pode ser feito por teor de umidade, o mesmo pode ser feito pelo peso específico seco. Eu vou passar esse material para vocês, né, deixar para vocês baixarem, e aí vocês podem estudar, e aí como essas correlações aí que existem entre as fórmulas, você consegue desenvolver qualquer exercício de mecânico de sólidos que envolva, né, a parte de índice de vazios. Por fim, eu vou colocar um exercício, né? Na construção de uma estrada, foi retirado de uma jazida de empréstimo o volume estimado de 3.000 metros cúbicos. Os ensaios mostraram que o peso específico natural é de 1,78 tonelada força por metro cúbico e que a umidade é de cerca de 15,8%. O projeto prevê que no aterro o solo seja compactado em uma umidade de 18%, ficando com peso específico seco de 1,68 toneladas força por metro cúbico. Então ele quer saber o quê? Qual o volume de aterro possível, né, é possível construir com material disponível, e que volume de água deve ser acrescentado. Então ele quer saber o que? Olha, eu tenho um volume, né, de uma jazida que é de 3.000 metros cúbicos. Eu não tenho, se eu for lá querer, por exemplo,
3.500 eu não tenho só 3.000 metros cúbicos que é adequado para fazer a minha obra. E o peso específico desse aterro é de 1,78 tonelada-força por metro cúbico, com uma umidade de 15,8%. Esses são os dados da minha jazida, que é esse volume natural que está sendo escavado aqui, retirado pela nossa retroescavadeira. O projeto prevê, né, lá no projeto diz o que? Olha, a umidade do aterro, ela não pode ser de 15,8, ela tem que ser maior, para ficar melhor, mais compactado. Então ela tem que ser de 18%. E com um peso específico de 1,68. A gente não quer esse peso específico aí de 1,78, não, ele tem que baixar. Então se eu baixo o meu peso específico, né, consequentemente eu estou baixando o meu volume. Eu tenho uma compressão ali, né? A compactação ela serve para isso. Ela serve para reduzir o meu volume. Então eu concentro a minha quantidade de massa que está em quilo, eu consigo reduzir ele dentro do meu volume. É assim que funciona. Aí ele quer saber qual é a quantidade de aterro que eu posso executar lá na minha obra com esses meus 3.000 metros cúbicos, sabendo que eu preciso aumentar a minha umidade para 18% e que esse aterro que eu vou construir aqui, a partir dos 3.000 metros cúbicos, ele tem que ter 1,68. Para isso eu preciso saber qual é a quantidade e que volume de água deve ser acrescentado. Então aqui, ó, o exercício eu repetindo aqui, né? Aí a primeira coisa que a gente faz é descobrir, né, quanto é que eu tenho de peso de aterro aqui dentro do meu peso específico natural. Então eu vou pegar, eu tenho aqui, ó, o peso específico natural é igual ao peso do solo dividido pelo volume total do solo. Nós sabemos que o peso específico natural dele é de 1,78 e o volume, né, total é de 3.000 metros cúbicos. Então eu multiplico 1,78 vezes 3.000, encontro aqui o peso total, que é de 5.340 toneladas forças de solo. Isso é o que está disponível para mim lá na minha área de empréstimo. Continua aqui, né? Se eu pegar, por exemplo, eu quero saber o que? Eu quero saber qual é a quantidade de material que eu vou precisar lá. Então eu vou fazer uma correlação daquelas formas que eu falei para vocês. Ó, peso total é igual ao peso peso seco mais o peso de água. Tá lá naquela figura, aquela primeira figura que eu passei para vocês, onde mostra o volume de água, volume de ar, peso de água, peso do solo. Você encontra essa relação lá. Então, o peso total é igual ao peso seco menos o peso de água. Logo, eu substituo aqui o peso do peso total, né? E deixo somente o peso da água, mais o peso do solo. Para um pouquinho, vem aqui, ó. Umidade é igual que o peso da água dividido pelo peso dos grãos. Eu sei que a umidade que eu quero chegar, eu quero saber a umidade que eu quero chegar. Eu não vou usar essa umidade aqui não, porque eu já tenho ela. A umidade que eu quero chegar é de 18%, então eu boto 0,18. 0,18 é igual ao peso da água pelo peso dos grãos. Eu vou isolar uma dessas, né, essas hipóteses que eu tenho aqui. Isolei o peso da água e faço o que? Substituo aqui na minha fórmula. Eu trago o 0PA é igual a quem? PS vezes 0,18. Então, substituo ele aqui na minha fórmula. Substituindo, eu tenho 53,40 tonelada força igual o peso seco mais 0,18 vezes o peso seco que eu obtive aqui. Se eu isolar, né, se eu isolar aqui, ó,
venho, né, isolo ele aqui, o meu peso seco, eu tenho os valores de 53,40 dividido por 1,18. Da onde é que saiu esse 1,18, professor? Veja aqui, ó, 0,18 PS mais PS é o quê? Então aqui a gente tem um que não aparece, então dá 1,18. Esse daqui está multiplicando, né? Ele passa para lá como dividindo. Então 53,40 dividido por 1,18 é igual a peso seco é de 4.525,4 toneladas força. Encontrei o meu peso seco, eu posso agora encontrar o meu peso da água, que é o quê? O que é o peso da água? É 0,18 vezes quem? O peso seco. 0,18 vezes o peso seco, eu tenho 814,6 toneladas força de água. Encontrei a minha água, agora eu vou encontrar quem? Eu quero saber que volume de aterro é possível construir com o meu material disponível. Eu usei aqui, ó, 18%, né, de umidade. Então eu vou pegar peso específico seco é igual ao peso dos grãos dividido pelo volume total. Então eu sei o que? Eu sei que o meu peso específico seco é igual a quanto? Ele está aqui, ó. Peso específico seco é de 1,68. É esse o valor que eu quero trabalhar com ele. Boto meu peso específico seco, ele vem para cá e eu sei que o meu peso dos grãos é apenas de 4.525,4. Olha, esse daqui está dividindo, passa para lá multiplicando. Peso específico seco que está multiplicando, agora passa para cá dividindo. Eu só alternei os valores e isolei meu volume total. Então, meu volume total final aqui do aterro é de 2.693,7 metros cúbicos. Então, esse é o volume que dá para construir. Professor, por que diminuiu? Diminuiu porque eu diminuí aqui meu peso específico seco. Eu compactei, aumentei a umidade. Quando eu aumento a umidade, eu aumento, a minha compactação fica melhor, então eu diminuo esse valor. Mas que volume de água deve ser acrescentado? Então, para a gente finalizar, eu tenho, olha, agora eu venho aqui, a minha umidade que eu tenho é de qual unidade que eu vou usar aqui? 15,8%. Então, 15,8% é a minha umidade que eu tenho lá do meu aterro. Eu sei que o meu peso seco é de quanto? É de 4.525,4. Então, eu pego e isolo quem? Eu quero saber o peso da água. Isolo esse peso da água, esse valor que nós temos conhecimento, nós sabemos quanto que ele vale, que é a umidade vezes o peso do seco, né, dos grãos, eles está dividindo, passa para lá o quê? Multiplicando. Então 0,58 vezes quem? O peso seco dos grãos. PG e PS aqui, pessoal, é a mesma coisa. Aí eu acabei me esquecendo de mudar. Se vocês verem aqui, depois corrija lá, é a mesma coisa, PG e PS. Então, o peso da água vai ser 0,158, né, ou 15,8% vezes o peso seco, que dá 714 o quê? Tonelada força. O que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que subtrair essa umidade de 18% menos que a umidade de 15,8%. Então, eu sei que o meu peso aqui deu 814, não é? Dá de 18% e dá de 15% deu 714. Então 814,6 menos 714 dá o que? 100,6 toneladas força de água que eu vou precisar. Se a gente considerar que 1 litro de água pesa 1 quilo de água, então a gente vai precisar de um volume de 100,06 metros cúbicos de água. Isso que você vai ter que acrescentar na amostra para quê? Para que essa unidade suba de 15,8% para 18%. No geral, esses exercícios eles são nesse formato.
O exercício 2 aqui, ó, pretende-se construir um aterro mecanicamente compactado, né, com um volume final de 53 mil metros cúbicos, né. Para o material de empréstimo foi selecionado uma jazida cujo terreno apresenta a seguinte característica, né, teor de umidade natural igual a 21%, agente vazio 0,65 e densidade real dos grãos de solo igual a 2,67, né, quilos por metro cúbico. Aqui você vai precisar de fazer um aterro mecanicamente compactado. Você vai retirar esse material da área de empréstimo. E aí você vai ter que, pelo processo construtivo, né, caçamba lançando suas cargas do aterro, o material espalhado seguindo a adição de água até que o teor de umidade seja de 18%. O solo e a água são vigorosamente misturados por meio de discos e equipamentos equivalentes, então são compactados até que o aterro apresente o peso específico aparente seco de 21,0 kN por metro cúbico. Ele quer saber o que? Desprezando-se as perdas por evaporação e manuseio de solo, calcula o volume retirado da argila. É um exercício ao contrário. Façam ele aí em casa, né? E aí depois a gente discute melhor como que ficou, né, o resultado dele. Muito obrigado. Uma boa semana para vocês.